Professor, nosso projeto foi de minimizar um FD. Meu nome é Arthur Ramon. Eu sou Davi Barato e a gente vai apresentar o nosso projeto, né? Primeiro, a gente fez um README aqui explicando como baixar a biblioteca gráfica que a gente utilizou, que é o Visual Automata. Aí precisa dar esses pip install antes. Esse pip install GraphViz a gente esqueceu de tirar, mas não precisa dele, porque tem que baixar ele depois. E no final você baixa a biblioteca mesmo. Aí, como base, a gente usou, como base para fazer isso, a gente usou esse site e um vídeo indiano. Tanto é que tem 3 arquivos de texto, que um foi a gente mesmo que fez, mostra aí, Arthur, é o primeiro. Esse daí foi a gente mesmo que fez no formato do que o senhor mandou, para a gente fazer os testes. Aí o próximo é o do site, mostra aí. Esses todos, eles são antes de minimizar. Esse é o do site e o outro é porque fica bagunçado com o que a gente usou, e o outro é o do indiano, que a gente apelidou carinhosamente assim. Como Davi Aí, disse, são os mesmos estados e transições, a única diferença é a disposição dos elementos, né? isso, Mas, isso. Aí a gente bota para rodar e depois a gente explica o código. aí vamos começar pelo FD que a gente criou de teste, que no caso já é um FD mínimo, então não tem como minimizar mais ele. Demora um pouquinho para executar. Aí, ó. Ele vai dar a mesma coisa justamente porque não tem o que minimizar mais. Aí ele só repete o processo. Aí agora é o do teste, que é o do site que a gente pegou, que está aí minimizado. De 6 estados ficaram apenas 4. E, por último, do indiano. Mais tarde, quando a gente for apresentar o código, a gente explica o terminal também. E tá aí o do indiano, que foi o mais minimizado e deu até um trabalhinho a mais, porque ele concatena 3 estados de uma vez. Foi muito Aí, bom, bora no lá. caso, pra gente poder testar o nosso minimizador, porque ele deu bastante trabalho pra gente, viu? Mas Foi foi bom. enquanto um dava, acertava, aí o outro quebrava. Aí quando a gente consertava um, o outro quebrava. Aí deu um trabalhinho a mais, mas a gente confia aí que tá tudo funcionando. Vamos começar aqui explicando um pouquinho da. A gente dividiu o problema em 4 partes: na leitura do arquivo, na criação do FD, na minimização do FD e na plotagem do FD, né? Que no caso a gente decidiu utilizar uma biblioteca gráfica já existente. Ah, de início aqui a gente criou uma classe FD que tem um construtor que recebe um arquivo txt e a partir desse construtor e o arquivo passado seguindo os padrões que o senhor especificou no documento, a gente consegue captar, armazenar, criar um FD. Que no caso o FD é formado por uma quíntupla, né? Formado pelo alfabeto, que é o sigma, um Q, que é o conjunto de estados, o sigma, que é as transições de cada estado, que nesse caso a gente separou como um array e como uma matriz, né? Uma tabela de transições. Um pouquinho para frente eu explico por quê. Q0, que é o estado inicial, e F, que é o conjunto de estados finais daquele FD. Essa primeira parte aqui foi bem básica, que foi apenas converter o arquivo TXT para o nosso FD. Então a gente foi lendo linha por linha e de acordo com que o que fosse lido do arquivo, a gente fazia uma certa atribuição. Se no caso foi lido o alfabeto, a gente ia atribuir os seguintes caracteres ao alfabeto, a nossa matriz de alfabeto, e assim sucessivo. Né? Se lesse estado, adicionava aqueles estados à nossa matriz, a nosso array de estados, e assim sucessivamente. Nessa parte aqui de baixo, foi só para converter a nossa matriz de transições para uma tabela de transições. Porque a gente precisou de uma matriz de uma tabela. No caso, quando a gente lê o arquivo, a gente escreve na matriz de transições e após a gente ter a lista de estados e a lista de transições e a lista de símbolos, a gente consegue juntar esses três e montar na tabela de transição. Né? Então, é basicamente o que essa parte do código aqui está fazendo. Em seguida, a gente fez uma função para validar se o FD passado no TXT é realmente um FD ou não. Basicamente, ele vai verificar se
primeiramente, tem um estado inicial ou não. Se não tiver estado inicial, ele vai retornar um false. Caso ele tenha, ele vai continuar no código aqui e vai verificar se os estados que pertencem ao FD foram declarados ou não nos estados, né, que seria nosso Q maiúsculo, e se os símbolos passados nas transições estão declarados ou não no alfabeto. Então, verificando se nenhum estado que está na transição ou símbolos que estão na transição não estão fora desses dois parâmetros, ele vai continuar. Ele vai verificar também, a partir dessa linha aqui, se todo estado tem uma transição e somente uma transição para cada símbolo do alfabeto. Né? No caso, caso não ocorra isso, se ele tiver mais de uma transição para a mesma transição, ou ele não esteja faltando alguma transição, ele vai retornar false. Aí, aqui embaixo, ele vai só dar uma última verificada para saber se na matriz de transições não tem nenhuma casa nula. Porque caso o FD tivesse mais de uma transição para o mesmo símbolo, ele sobrescrevia com none. Aí, para a gente tratar esse erro depois, a gente fez esse método aqui, de baixo. E por fim, a gente teve que criar um método para converter o nosso FD, o nosso tipo de FD, para o FD que a biblioteca gráfica interpreta. Que no caso, a gente pegou na documentação e viu que o Visual DFA ele é composto por o states, que é um conjunto, o input symbols, que também é um conjunto, transitions, que é um dicionário, initial state, que é um elemento apenas, e o final state, que é um conjunto também. A única diferença é que a gente teve que, no caso, converter a nossa matriz de transição para um dicionário. E é o que basicamente essa função aqui está fazendo. E aqui na parte de converter arrays para conjuntos é muito simples. É só você dar um cast aqui na frente dizendo que é um conjunto. E acabou. E essa função retorna um FD formatado para o tipo que a biblioteca gráfica compreende. Isso. Aí aqui a gente vai falar do minimizador em si. A gente seguiu o método do site, tanto é que a gente seguiu os mesmos passos que o site mandou. Aqui a gente só criou as variáveis, pode clicar lá no minimizar. O site, os primeiros o conjunto de estados pega os estados, o conjunto de estados finais pega os estados finais do FD, e a gente fez uma outra variável que é os estados não finais, que é justamente a subtração dos estados menos os estados finais, porque a gente achou que ia facilitar na hora de criar os pares marcados e os não marcados. Os pares marcados são os pares que eles não possuem equivalência, né? Que são os pares quando o par é um estado final e um estado não final. Esse par nunca vai ser equivalente. E os pares não marcados são os possíveis equivalentes. E a gente percebeu que os pares não marcados sempre vão ser estado não final com estado não final e estado final com estado final. É isso que os três fors fazem, né? Os dois primeiros são para os pares não marcados, que pega justamente estados não finais com estados não finais. O segundo for é dos estados finais com estados finais. E o terceiro é estados não finais com estados finais que marca os pares. Aí no print, a gente deixa pares não marcados possíveis equivalentes, porque vai passar o segundo passo que eu vou explicar mais na frente, que justamente vai terminar tudo, vai separar literalmente que é pares não marcados ou marcados. Eu mostro o terminal aqui? Pode mostrar. Eu acho que seria bacana. Vou guardar de novo, acho que fechei. Aí roda aí rapidinho. Ah, não, tá aqui, tá aqui. Tem? No caso, os pares não marcados e marcados é aqui, ó, no caso. Esses aí é antes da gente fazer a etapa 2, que vai ser agora. Que a etapa 2 ela vai pegar os pares não marcados, vai pegar as transições deles, aí vai ver, tipo, por exemplo, mostra ali de novo. Eu vou pegar um exemplo do terminal mesmo. Ó, AF, ele vai ver a transição de AF. A vai para onde e F vai para onde. Nisso ele vê que um vai para F e o outro vai para C. FC está marcado, logo AF vai ser marcado também. É esse o processo que o código faz.
Aí a gente faz um loop, que é while alterou, justamente porque a gente tem que ficar rodando o código até que nenhuma alteração aconteça. Porque, às vezes, um que antes não estava marcado passou a ser marcado e era chamado em um par mais antigo, tá ligado? Aí é isso que a maioria, o código todinho faz. Ele vai passando os pares não marcados, vai vendo as transições, vê se a transição que ele passa é um par marcado, se for ele marca, se não for, ele passa para o próximo. Isso até que nenhuma alteração ocorra e ele fecha o loop. E a isso tudo ele vai sendo adicionado a uma nova variável, né? E no caso os resultados estão sendo printados aqui no terminal, né? A cada Isso. verificação que ele faz dos pares não marcados, verificando se eles estão se o resultado da transição está em par marcado. E aí, para evitar a recursividade, a gente utilizou esses dois whiles, né? O while alterou principalmente. Nisso, a gente, no final de tudo, a gente printa realmente o que sobrou, que são realmente os pares não marcados equivalentes, não os possíveis. Porque, na verdade, faltou uma vírgulazinha. Pares não marcados, eles são equivalentes. E os pares marcados são os não equivalentes. Pronto. Aí, tu quer explicar ou eu posso explicar essa parte rapidinho, de juntar estados? Pode explicar. Beleza. A parte de juntar estados foi onde a gente se complicou, foi nessa parte que a gente se complicou no indiano. Porque, em tese, era simples, né? Que a gente ia pegar o par Q0 e o par 1 e é só concatenar eles. Só que no caso do AFD do indiano, ele tinha três estados tinham em comum, que era o C, D e o E. E é o que o while faz. Aí, ó. Eles são, como eles são todos equivalentes, o D aponta para o E aponta para o C e o C aponta para o D, eles se concatenam num só. E é por isso que a gente precisou passar esse while. Mostra ali o while. Que ele faz justamente a verificação do se o par 0 está em par não marcado e não sei o que, pipipipopopó. E vai passando isso várias vezes. E terminando o while. Aí a gente printa os novos estados, quer dizer, a gente printa primeiro os estados novos antes e a gente cria uma cópia, e os estados novos antes. A gente depois cria uma cópia dos antigos estados e vai subtraindo com os novos, para pegar todos os estados. Cadê? Mostrei o terminal de novo. Que ele pegou os estados novos antes, que é antes da gente fazer a adição, né? Que formou o AB e o CDE. Aí a gente subtraiu com, tipo, se ele visse AB, aí ele tirava o A, tirava o B. Aí se ele visse CDE, ele tira o C, o D, o E, aí no final só sobrou o F. E ele adicionou. É isso que ele está fazendo, criando todos os estados. Aí a mesma coisa para os finais. Falando nisso, a gente esqueceu de pagar o printzinho ali de teste. Mas os estados finais, esse print aí antes dos finais, foi só um teste que estava dando problema. Os estados finais, eles... É o processo dele, ele vê se C é final, ou ele vê se D é final, ele vê se E é final, logo C, D, E vai ser final. É isso que ele faz. Aí tu desce mais. O final já passou, só falta os iniciais. Os finais novos. Aí o inicial, como o estado inicial é só um, ele só precisa passar a verificação uma vez. Ele só precisa achar aonde o estado final está, em qual estado novo ele está. Aí fala das transições. Pode continuar, Arthur. Então, para finalizar, a gente já tem os estados novos, quem são os estados finais e qual o estado inicial. Então, só resta fazer as transições dos novos estados, que é basicamente essa última parte aqui do código, que é bem breve. Ele vai verificar se o estado criado novo, qual a transição do estado equivalente dele na transição anterior. E pronto, ele vai atribuir na tabela. É basicamente isso que essa função vai fazer, essa classe do minimizador vai fazer. E aí a gente encerra por aqui. A gente